Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 28 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Pão Quebrado e Vinho Derramado. O nosso guia de estudos começa hoje com uma frase dita por Oswald Chambers, que diz assim: todos os homens devem se tornar pão quebrado e vinho derramado para os outros. É claro que quando ele está falando sobre isso, ele está mencionando que todos nós somos chamados por Deus para desempenhar uma missão em favor dos outros na terra. Nem sempre essas pessoas por quem trabalharemos, nem sempre essas pessoas para quem somos chamados a ministrar, compreenderão o nosso trabalho, compreenderão o nosso chamado e, ao mesmo tempo, serão capazes até mesmo de apreciar o trabalho que faremos por eles. Por isso, muitas vezes esse trabalho será considerado árduo. Em alguns casos, as pessoas somente serão capazes de compreender aquilo que foi feito por eles, num processo de doação sem limites às vezes, somente depois que aquele que se doou acaba morrendo. Depois da sua morte é que algumas pessoas são capazes de compreender o tamanho da doação que aquela pessoa acabou experimentando. Um exemplo claro disso é o exemplo de Moisés, que é considerado como um dos homens mais mansos que já viveram sobre a terra. Nós vimos no texto de ontem que ele é descrito como o mais manso da sua geração. Quando você percebe que ele se sentiu chamado por parte de Deus, Deus o chamou de forma clara para poder libertar o seu povo, e Deus deixou claro que ele teria que ter muita paciência com eles. Que eles haviam passado muito tempo privados da sua própria liberdade, haviam passado muito tempo sofrendo dentro da escravidão do Egito, 230 anos vivendo como escravos, haviam se embrutecido em muitos casos, haviam se esquecido do próprio Deus em várias situações, e agora ele teria que preparar uma geração e teria que ter paciência com eles. E quando você percebe a quantidade de fofocas que Moisés foi alvo, a quantidade de incompreensões, vezes sem conta, que as pessoas chegaram a pegar em pedras para poder apedrejá-lo, que disseram, que o ameaçaram de morte para colocar outra pessoa no seu lugar, para retornarem para a velha vida de escravidão. A lista de sofrimentos que ele enfrentou, todas elas, com um espírito manso e humilde, é difícil até mesmo de compreender. Quando você olha para a própria história de José, José não tinha ideia da grandiosidade do chamado que Deus tinha para ele. Mas ainda assim sabia que Deus o havia chamado para alguma coisa e estava disposto a servir ao Senhor naquilo que Deus precisasse. Mas dentro da sua trajetória, acabou se tornando escravo, tendo que aprender a servir num país estrangeiro para gente que não merecia o seu serviço. Acusado injustamente de um crime que não cometeu, foi parar na cadeia. Um período de tantas dificuldades, de tantas provações, tantas coisas difíceis ele teve que viver nesse período todo, sem ter uma compreensão maior do que Deus estava tentando fazer na sua vida. Mas ele enfrentou todo o sofrimento com mansidão e com humildade. E isso fez com que ele se tornasse preparado para o que o Senhor Deus tinha para ele, tornando-se o segundo homem mais poderoso da terra. O mais impressionante é que nos dois casos, no caso de Moisés, Moisés também teve um processo de preparação para viver essa realidade de humildade e ao mesmo tempo de mansidão. 40 anos ele passou no deserto de Midian apacentando ovelhas. 40 anos. Ele havia sido criado nos primeiros 40 anos, tornando-se um general famoso no Egito. Um indivíduo acostumado a resolver as coisas no poder da espada, no poder das armas. Mas agora, depois de 40 anos, apacentando ovelhas na região de Midian, o Senhor Deus aparece para ele. Ele agora era um homem completamente diferente. Havia aprendido a depender do Senhor e havia aprendido a mansidão. Mansidão, portanto, é um dom que nós podemos receber da parte de Deus, mas ao mesmo tempo que podemos cultivar. E às vezes, para que ele seja cultivado, é necessário um tempo. Veja,
José, ele foi vendido para o Egito como escravo com cerca de 17 anos. Ele vai passar mais ou menos algo, ele vai ser, aliás, ele vai ser recebido como vizir do Egito no auge dos seus 32, 33 anos, mais ou menos. O que significa que ele teve que passar um bom tempo na escola das aflições aprendendo a mansidão e a humildade. Quando você pensa nisso, você compreende que essa mesma característica que foi cimentada dentro da personalidade deles, dos dois, foram demonstradas depois na própria experiência quando eles receberam poder. Toda pessoa que exerce o poder sem as características da mansidão e da humildade acabarão criando problemas para si mesmas e para aqueles que estão à sua volta. Existem vários exemplos na vida, ou na própria Bíblia, de reis que não desenvolveram essa característica e que criaram muito problema para o reino de Deus. Por isso, quanto mais você aspira servir a Deus em posições ou funções elevadas, saiba que mais o Senhor Deus exigirá de você uma capacidade de viver em humildade e mansidão. Essa não é uma característica apenas para aqueles que lideram, mas também para aqueles que exercem mesmo funções humildes dentro do reino de Deus. É uma característica daqueles que estão procurando aproximar-se do Senhor. Você deve se lembrar que ontem nós mencionamos que essa era uma característica de Cristo. E se você se lembrar que lá em Gênesis 1:26 a Bíblia vai mencionar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que uma das características da própria redenção é fazer com que as pessoas voltem a ser a imagem de Deus, então nós podemos entender que o propósito de Deus para nós hoje é que tenhamos a possibilidade de poder compreender aquilo que Deus espera de nós, vivendo como Jesus viveu, sendo como Jesus foi, tendo a característica da humildade e ao mesmo tempo da mansidão como uma característica própria da nossa natureza. Pastor, isso é impossível. Não. Para nós ela é impossível, mas para Deus nada é impossível. Desde que o Espírito Santo de Deus tenha autorização para entrar dentro da nossa vida, e Ele terá a possibilidade de poder colocar dentro do nosso coração a mansidão. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos chamou para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver os princípios da Sua palavra, inclusive da mansidão. Queremos ser como Jesus foi, pois é em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?